Você gostaria de alguém para investir o seu dinheiro com uma rentabilidade alta? Então hoje eu vou te dar a solução para isso. São os fundos de investimento. Oi, meu nome é Giovanni Martins e eu vou te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre os fundos é que eles são a primeira opção que as corretoras te oferecem na hora de você fazer investimentos mais arrojados, mais sofisticados. Então, é importante você saber o que deve ser observado na hora de escolher esses fundos de investimentos. Mas, antes de tudo, o que são fundos de investimentos? Fundos de investimentos, digamos que você está num condomínio e todo mundo desse condomínio precisa investir, quer investir, mas não sabe como fazer. Então, eles delegam todo aquele dinheiro que o condomínio reuniu para um gestor profissional, uma gestora profissional. Essa gestora vai tomar de conta de todo o dinheiro desse condomínio e vai tentar rentabilizar em cima daquilo ali. Ou seja, eles vão cobrar taxas, logicamente, pelo serviço deles, mas eles vão rentabilizar em cima de um índice, que pode ser o índice do IBOV, que é o Ibovespa, pode ser o dólar, pode ser a própria Selic, né? Falando aqui de uma forma mais simples para você, mas geralmente são esses índices que são usados na hora de os fundos balizarem o que eles querem atingir com aqueles investimentos. Ou seja, se eu tenho um fundo que ele tem que superar o IBOV, ele tem que me render o que o IBOV rendeu naquele ano, mais uma porcentagem. É esse que é o meu objetivo com aquele fundo, né? Se for a Selic, ele vai ter que render mais do que a Selic para ele se tornar vantajoso para mim. Então vamos lá. Quais são essas taxas que esses fundos cobram? Primeiro de tudo, taxa de administração. Essa taxa de administração vai depender do tipo de fundo que você escolhe. Se for um fundo de ações, geralmente a taxa gira em torno ali de 2%. Se for um fundo de renda fixa, fica 0,5% a 0,6% sobre o lucro do que eles conseguem para você. Não é sobre o que você coloca lá investido, não. Então, essa é a primeira taxa que é cobrada. Segundo, há uma taxa de performance. O que significa isso? Eles têm lá o índice que eles querem bater, no caso Selic, vamos colocar aqui. Então, se eles superarem a Selic, eles vão exigir uma porcentagem em cima dessa performance que eles têm. E essa performance, geralmente, a taxa cobrada é de 20% sobre o que exceder o tal do benchmark, que é esse índice balizar. E uma coisinha que a gente não pode esquecer, o imposto de renda. O imposto de renda hoje, eu não vou falar muito sobre ele, porque a gente está no meio de uma reforma tributária. Então, esses impostos eles podem se alterar. Assim que a gente definir o que vai ser realmente cobrado dos fundos de investimentos, aí eu volto aqui para te explicar melhor como é que vai funcionar esses impostos. Mas, geralmente, para fundos de ações é 15% e para fundos de renda fixa tem lá a tabela regressiva do imposto para investimentos de renda fixa. Sabendo desses dados iniciais, o que você realmente tem que observar no fundo? Será que é quanto ele rendeu no último mês ou no último ano? Na verdade, tem uma série de coisas que você tem que observar. A primeira delas é o histórico do fundo. Eu acho muito interessante você observar o histórico porque tem alguns fundos que costumam fechar porque não conseguiram rentabilizar e eles abrem com outro nome. E aí, se esse fundo é muito novo, fica difícil de você avaliar se aquele gestor tem alguma performance válida que vai te favorecer ou não. Então, eu costumo falar para as pessoas que eu gosto de fundos que tenham mais de 3 anos. Porque nesses 3 anos ele já passou por muita coisa, talvez até por eleições presidenciais, que é uma das coisas que mais atingem o mercado, né? Muita notícia vai e vem. E isso é importante para você saber se aquele gestor especificamente tem maturidade para levar o seu dinheiro, para crescer o seu patrimônio. Então, sempre opte por fundos de investimento que tenham mais anos de vida, né, digamos assim. Mas isso não quer dizer que você não possa investir em fundos novos. Isso é apenas uma coisa que eu uso para mim, uma regra para mim,
Eu não costumo entrar em coisas novas, em investimentos novos, antes de conhecer o que é que realmente está sendo feito ou o que pode ser feito ali, tá bom? Então, olhe o histórico, olhe as condições do investimento, quanto que você precisa de aplicação mínima para entrar, quanto que você tem que deixar lá, por exemplo, digamos que esse fundo ele tem uma aplicação mínima de 100, mas ele tem que se manter com pelo menos 500 no fundo. Então, se você investir R$600, você só vai poder tirar R$100 para poder manter os R$500 lá. Se você tirar mais do que 100, o fundo vai exigir que você saia dele completamente, porque eles exigem que tenha um capital mínimo para que você se mantenha no fundo. Uma outra coisa é o quanto você pode sacar. Então, se esse fundo ele tem um limite mínimo de 500 para você se manter no fundo, mas o limite de saque dele também é 500, você não poderia sacar se tivesse apenas R$600 lá. Porque ou você saía do fundo completamente, ou você deixava o seu dinheirinho lá até completar 500, 1.500 e aí sim você poder sacar e continuar permanecendo ali no fundo. E uma última coisa que eu vou falar para vocês, para a gente ser bem breve nesse vídeo, é que você tem que observar onde que esse fundo investe. É um fundo de renda fixa? É um fundo de ações? Quais são as ações que ele aporta? São as ações do exterior ou aqui do Brasil? Será que não é muito arriscado você estar investindo num fundo de câmbio que trabalha com moedas estrangeiras? Então, observe atentamente quais são os ativos, quais são os investimentos que esse fundo pode fazer. Isso vai te fazer se livrar de algumas dores de cabeça. Por que eu digo isso? Porque se você investe em um fundo que só compra ações de dividendos, geralmente essas ações não vão ter muita variação. Mas se você investir num fundo de small caps, que são pequenas ações de pequeno valor que podem subir ou cair muito de valor, o seu capital vai ficar balançando. Você não vai saber se vai ser seguro ficar ali ou não. Isso vai do seu perfil de investidor, se você é conservador, moderado ou arriscado. Então, ao escolher os seus fundos de investimento, sempre opte por aqueles que estão de acordo com o seu perfil de investidor, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e manda para quem também precisa conhecer sobre investimentos. O meu Instagram está aqui, então se você quiser seguir para acompanhar mais o nosso trabalho, eu estou sempre lá, tem live todas as quartas-feiras. E durante a semana eu também falo e ensino muito lá nos meus stories e nas minhas postagens também. Então, tchau!